renovados pelo Senhor, cresceremos um pouco mais no Senhor. Eu creio nisso, Pai. Eu declaro essa realidade para mim e para cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Você crê assim como eu? Dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus, que tempo maravilhoso. Olha para o irmão que está do seu lado, talvez você não tenha falado com ele ainda. Diga para ele: olha, você escolheu a melhor parte, está aqui. Graças a Deus. O Senhor é bom e fiel, irmãos. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Primeira vez que você está na nossa Quinta Viva. A quinta ou a noite mais avivada da nossa semana. Glória a Deus. O Senhor é bom. Eu tenho aqui um aviso importante para trazer para você. Cadê os casados da nossa igreja? Você que é noivo, você que é casado, no próximo sábado nós temos aqui um encontro, um evento especial que foi organizado pelo Bodas, né? O departamento de casais da nossa igreja. Eu sei que será um tempo maravilhoso e você não pode ficar de fora. Como está o seu casamento? Como está o seu noivado para aqueles que são noivos? Esse é um tempo de investimento. Esse é um evento para os noivos e casados. Muitas vezes, se você pode ter como resposta: está muito bem, pastor, anda muito bem. Glória a Deus. Esse é um tempo de investimento. No casamento, a gente não investe só quando está em baixa, não. A gente investe quando tudo vai bem, a gente continua investindo. E para você que não vai muito bem no casamento, você precisa investir muito mais. O Bodas tem um culto por mês, né? Um sábado por mês. E nós precisamos estar aqui ouvindo essa palavra, instruções específicas que nos acrescentam e nos ensinam tantas coisas. Então, no próximo sábado, nós temos esse evento especial. E você que ainda não adquiriu o seu passaporte, você só tem até hoje para adquirir. Ao final, você passa lá no balcão de informações e faz aí a sua inscrição ou compra o seu passaporte. E sábado nós vamos estar aqui, nós vamos fazer uma grande festa, amém? Você que é solteiro, você vai ficar em casa, orando em outras línguas, meditando na palavra. Mas você que é casado, você que é noivo, você precisa estar aqui, participando desse evento poderoso, em nome de Jesus. Combinado assim? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Esse é o momento que nós vamos dizimar, nós vamos ofertar. E esse também é um tempo de festa para nós, amém? É o momento que nós vamos entregar ao Senhor a nossa honra, a nossa adoração. E esse também é o nosso culto a Ele. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Vamos ver o que a palavra nos diz. Aproveita, prepara aí o seu Pix, ou o seu cartão de crédito, ou o seu envelope que está aí à frente. O apóstolo Paulo diz: olha, sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como uma oferta generosa, e não como algo arrancado da avareza. Eu gosto muito desse versículo porque o apóstolo Paulo fala sobre essa preparação. Ele diz que antes da oferta acontecer, ele mandou irmãos que fossem lá ensinar aquelas pessoas o que era aquele momento, o que eles estavam fazendo de fato. Não era uma entrega do dinheiro, não é a entrega de um valor, não é a entrega de uma ajuda à igreja. Ele disse que era necessário que eu enviasse essas pessoas, para que vocês fizessem sabendo o que vocês estavam fazendo. E ele diz: olha, é necessário, é importante que venha de vocês uma oferta generosa, e não algo arrancado da avareza, não é algo pesado. Não arranque algo do seu bolso para entregar ao Senhor. A gente precisa aprender pela palavra aquilo que nós estamos fazendo. Esse é um momento de honra a Ele. A nossa entrega, o nosso sacrifício, no que diz respeito às nossas ofertas, precisa ser entendido por nós antes mesmo de ser liberado. Essa é uma oferta generosa, é algo que parte do meu coração, é algo que eu faço com clareza, baseado naquilo que a palavra diz. E isso nos traz alegria. Concordarmos com a palavra vai nos trazer alegria. A gente vai crescendo nesse entendimento e a gente vai percebendo todas as vezes que nós liberamos. A gente vai fazendo isso com alegria por causa da palavra, por causa dessa base que nós temos. A palavra diz: eu concordo, eu faço assim, essa é a minha verdade, é a verdade da palavra. Amém? Então separei os seus dízimos, as suas ofertas. Nós vamos fazer agora com toda alegria, em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, apareceu para você aí um código QR Code que vai te encaminhar para as nossas contas. Você vai poder dizimar, ofertar com alegria, participando desse momento que é tão importante também. Você que está aqui,
Você tem um envelope, como eu falei agora há pouco, lá atrás as maquinetas estão posicionadas, as tesoureiras, aliás, com as maquinetas, e nós vamos orar. Se você precisar do Pix, você já sabe, está aqui também. Nós vamos orar e consagrar ao Senhor aquilo que nós trouxemos aí. Tudo certo? Estenda aí a sua mão, o seu envelope. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de te entregar o nosso melhor, Pai. Nós fazemos isso com entendimento, fazemos isso com alegria, fazemos isso baseado naquilo que a sua palavra diz, Pai. Por isso nós fazemos, Pai, para te entregar a nossa honra. Nós não estamos aqui te entregando dinheiro, nós estamos entregando o nosso melhor e a nossa honra ao Senhor. Por isso fazemos com toda alegria, em nome de Jesus. Venha, irmãos. Tá mesmo? Graças a Deus, gente, obrigado, viu? Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu tô animado hoje à noite. Sabe por que eu tô animado? Porque eu pertenço a um reino de justiça que não tem fim. Porque eu fui comprado por um preço que o diabo não pode pagar. Porque eu quero deixar o diabo hoje à noite com raiva. Quem aqui quer deixar o diabo com raiva hoje à noite? Graças a Deus, que bênção. Glória a Deus. Abre comigo lá em Salmo 112. Você está pronto para receber uma palavra que vai mudar a sua vida para sempre? Graças a Deus. Salmo 112, verso 1. Diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Eu quero convidar você, por gentileza, abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa noite maravilhosa que você preparou para nós. Estamos aqui sedentos pela tua palavra, viemos aqui para te dar o melhor do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa honra, da nossa gratidão. E agora sabemos, Pai, o quanto você nos ama e nos acrescenta sempre, mais e mais. A tua palavra diz que você é galardoador daqueles que te buscam. E queremos também, nessa noite, receber uma porção poderosa da tua palavra. Porque cremos mesmo que ela pode mudar as nossas vidas, a nossa alma. Nós cremos no poder transformador da sua palavra. E por isso nós abrimos o nosso coração, as nossas mentes, para receber tudo aquilo que você tem para nós. Fala, faz e opera, segundo o teu querer, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Graças a Deus. Então, o texto, aqui em Salmos, no capítulo 112, a partir do verso 1, ele fala que bem-aventurado é o que teme ao Senhor. Eu gosto desse texto, eu gosto desse versículo, porque a palavra bem-aventurado significa alguém que é mais do que feliz. Nós vemos hoje que o homem, ele vive uma busca desenfreada por encontrar felicidade. Muitas pessoas, muitas religiões, muitas seitas, muitas filosofias, elas vão trazer esse plano para o homem, essa busca sobre felicidade. E a Bíblia aqui está dizendo que alguém que é bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é alguém que teme ao Senhor. Isso me faz lembrar aquilo que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, no verso 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, quando nós falamos sobre temor, estamos falando sobre respeito, reverência, estamos falando sobre nós realmente termos uma vida dedicada ao Senhor, onde o nosso compromisso, o nosso coração, as nossas intenções estão completamente ligadas, atreladas a Ele. E isso faz parte do nosso temor.
quando nós temos uma vida devota a Deus, quando nós temos uma vida dedicada ao Senhor, nós estamos tendo uma vida temente a Ele. Você está aqui? E a Bíblia está dizendo, olha, o homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. E o tema da mensagem de hoje é temor, prazer e riqueza. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, temor, prazer e riqueza. É muito interessante porque bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Esse temor é algo, irmão, essencial para a nossa vida cristã. Tem muito crente que vive uma vida sem temor. Tem muito crente que vive uma vida de qualquer jeito, leviana, uma vida dupla, uma vida mascarada. Deus não chamou a gente para ter uma vida assim. Deus nos chamou para sermos crentes de verdade, para vivermos o evangelho de maneira autêntica. E só vamos viver esse evangelho de maneira autêntica se tivermos temor. E esse temor não é uma palavra aleatória, ou não é uma palavra que a gente precisa considerar na hora do culto, mas esse temor é algo que precisa estar dentro de nós e que precisa estar presente na nossa vida cotidiana. É esse temor que vai fazer a gente não ouvir música mundana. É esse temor que vai fazer a gente não falar palavrão. É esse temor que vai fazer a gente ter uma conduta correta. É esse temor que vai fazer a gente ter uma vida de fé. É uma vida íntegra, uma vida que vai realmente exaltar o nome do Senhor. Porque diante de uma tentação, diante de uma dificuldade, de uma provação, o temor, irmão, é que vai fazer a gente dizer, não, isso aqui eu não vou fazer. Eu escolho não fazer essa coisa. Eu escolho não ter essa decisão. Eu escolho não ferir essa pessoa. Eu escolho ter um posicionamento na palavra. E tudo isso é decorrência do temor que nós temos. E a Bíblia diz que é bem-aventurado, mais do que feliz. Está aqui o segredo que as religiões não conseguem chegar, não conseguem achar. Está aqui o segredo que as filosofias não conseguem encontrar. Alguém só vai ser feliz de verdade se for temente ao Senhor. E ele continua dizendo, e se comprais nos seus mandamentos. Comprar significa ter prazer. O seu prazer está naquilo. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem outras versões que diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E tem gente que lê esse texto pensando que o texto está falando sobre se tornar agradável a Deus. Não, irmão, quando a gente nasceu de novo, o nosso espírito foi transformado, nós já somos agradáveis a Deus. Ainda que a gente cometa alguns vacilos, alguns problemas, algumas dificuldades que nós temos, ainda que nós pequemos em algumas ocasiões, nós não deixamos de ser agradáveis a Deus. Nós somos agradáveis a Deus por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Não pelo nosso mérito. Você está aqui? Não merecíamos, mas por causa da graça, por causa do que Jesus fez, nos tornamos merecedores, nos tornamos agradáveis a Deus. Mas essa palavra agrada-te no Senhor está falando sobre o Senhor ser algo prazeroso para nós. Servir ao Senhor deve ser algo prazeroso para nós. Ter uma vida de comunhão com Deus deve ser algo prazeroso para nós. Ter uma vida de oração deve ser algo prazeroso para nós. Ter uma vida de meditação na palavra deve ser algo prazeroso para nós. Vir para os cultos deve ser algo prazeroso para nós. Ouvir a palavra, praticar a palavra, deve ser prazeroso para nós. E aqui ele está falando, olha, se comprais nos seus mandamentos. Ou seja, a sua alegria, o seu prazer está nos mandamentos de Deus. Quem aqui tem alegria e prazer nos mandamentos de Deus? Aleluia. Olha que coisa interessante. O texto está dizendo, olha, quem teme ao Senhor é bem-aventurado. E também é bem-aventurado aquele que se compraz, aquele que tem prazer, alegria nos mandamentos do Senhor. E aí ele continua falando, a sua descendência será poderosa na terra. Os seus filhos, os seus netos, o seu legado vai ser poderoso na terra. Porque você teme ao Senhor, e porque você teme, você passa isso adiante. Você ensina aos seus filhos o caminho, ou no caminho, que eles devem seguir.
Isso vai ser passado de geração em geração. E é o que a Bíblia fala, a sua descendência será poderosa na terra. E veja, talvez você pense, mas eu não tenho filhos biológicos, pastor. Mas você tem filhos espirituais, ou pelo menos deveria ter. E você que tem filhos biológicos também deveria ter filhos espirituais. Deus nos chamou para multiplicarmos. Deus nos chamou para sermos fecundos. Deus nos chamou para a gente gerar vida, seja ela biológica ou seja ela espiritual. Você está aqui, queridos? Então a nossa descendência, seja ela biológica ou espiritual, vai ser poderosa nessa terra. Você vai ganhar pessoas para o Senhor, que vão fazer muito mais do que você fez. Que vão correr mais rápido do que você. Você está aqui? E a Bíblia diz, e a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, os seus atos. Não é que você é justo porque você pratica atos de justiça. Mas você pratica atos de justiça porque você é justo. Os atos de justiça são consequência daquilo que você é por dentro. Você não é mais um pecador. Talvez você pense, eu aprendi, pastor. Lá na catequese, eu aprendi lá atrás, em outra igreja, em outro lugar, em outro cenário, que eu sou um pecador miserável, que eu não presto para nada. De fato, irmão, quando você estava lá no mundo, como diz aquela música, quando eu era lá do mundo, a minha vida era o sertão. Mas vocês são tudo novinhos, né? Ninguém lembra dessa. Só para dizer que o pastor é velho. Mas quando você era lá do mundo, realmente, você era um miserável. Você era um imprestável, inútil, condenado ao inferno. Aí sim você estava num estado de pecador. Mas agora você não é mais pecador. E essa é uma boa notícia no Evangelho. Esse era um motivo para a gente se alegrar para sempre. Porque você não é mais um pecador. Quando a Bíblia fala sobre o pecador, ela está falando sobre uma condição espiritual. E a Bíblia diz que você agora é justiça de Deus. Você está aqui? Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele, diga nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, por causa de Jesus, você não é mais pecador. Por causa de Jesus, você é justiça. Mas eu cometo pecado, pastor. O fato de você cometer pecado não significa que você está naquela posição espiritual. O pecado na vida do crente hoje é um acidente de percurso. É falta de vergonha na cara. Como diria o Matuto, é sem vergonhiça. Mas você não é assim, amém? E porque você entende que você é justo, você hoje anda em justiça. Você pratica a palavra, pratica a justiça. Então é isso que ele está falando. A sua justiça permanece para sempre. Ou seja, os seus atos de justiça vão ecoar. Outras pessoas vão saber do que você faz. Outras pessoas vão saber como você tem uma vida de oração. Outras pessoas vão saber como você diz não ao pecado. Outras pessoas vão saber o seu posicionamento firme na palavra de Deus. Você se torna uma referência. E é isso que a Bíblia está dizendo, olha, bem-aventurado o que teme ao Senhor e o que tem o prazer nos mandamentos. A consequência vem, a descendência, seja ela biológica, os seus filhos biológicos vão ser criados debaixo dessa influência poderosa, debaixo dos mandamentos do Senhor, ou os seus filhos espirituais vão crescer, vão avançar, vão dar frutos. Amém? E a sua justiça, aquilo que você pratica na palavra, vai permanecer. E ainda que você venha a morrer, irmão, a sua história será contada um dia. Oh, aleluia. Quem aqui quer ter sua história contada? Eu não sei você, eu quero que a minha história seja contada. Amém? E no verso 3 ele diz assim, na sua casa há prosperidade e riqueza. Olha para a pessoa que está do seu lado, aponta o dedo para ela e diz assim, na sua casa. Ela diz, não, você não entendeu não, é na sua. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Oh, aleluia. Não combina mais, irmão, aquele tijolo embaixo do sofá para segurar. Aquele sofá rasgado que você bota um lençol por cima para disfarçar. Você está aqui, não combina mais com você não. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Oh, aleluia.
Pastor, mas eu abro a geladeira, só tem aquela garrafa d'água lá. Começa a olhar para a sua geladeira e começa a dizer, olha, geladeira, você está desobedecendo um princípio bíblico, porque a palavra diz que na minha casa eu sou justo, há prosperidade e riquezas. Então você precisa estar à altura daquilo que a Bíblia diz a meu respeito. E eu digo para você, você tem um ouvido e eu tenho uma voz. Haja picanha, haja alcatra, contrafilé, baby beef, tomahawk, haja bife ancho, haja costelinha de porco, molho barbecue, haja risotos, paella, todo tipo de coisas boas que essa terra produz. Haja na minha geladeira frutas, legumes, verduras, mantimentos. Fala com seus armários. Sabe, irmãos, Jesus falou com uma tempestade. Eu acho que uma tempestade é mais difícil de ouvir do que um armário com a geladeira, não é não? Porque a tempestade você não pode tocar nela, não. Mas o armário e a geladeira você pode tocar. Então eu acho mais fácil você falar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que você fala com fé vai acontecer. Se você não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, aquilo vai acontecer com você. Começa a falar com a sua geladeira, começa a falar com o seu armário. Talvez alguém olhe de fora e pense que você é doido. Mas quem sabe, irmão, que uma vida de fé é uma vida de loucura para os homens. Aleluia. E a Bíblia diz que você tem na sua casa prosperidade e riqueza. Não diz que haverá, não diz que talvez tenha, não diz que há uma possibilidade. A Bíblia diz há. Ei, há. Pastor, mas está difícil. Não teve nem mistura hoje lá em casa. É porque você não está se posicionando. No dia que você se posicionar, no dia que você der um basta, porque tem coisas na vida da gente que para mudar, precisa haver uma indignação. Você está aqui? Você precisa se indignar com algumas situações na sua vida. Você precisa olhar para a palavra e ver, rapaz, isso aqui não está compatível com o que a Bíblia diz, com o que eu tenho aprendido. Então, alguma coisa precisa mudar. A palavra não precisa mudar. Deus não precisa mudar. Tem uma pessoa aí que precisa mudar. Quem é? Diga, sou eu. Precisamos mudar, irmão, a nossa mentalidade, a nossa forma de ver a vida. A gente aprendeu que está tudo bem a gente ser pobre mesmo, que é assim mesmo, e a gente se conforma com aquilo, se conforma com o cenário, se conforma com a realidade. Não. A Bíblia diz que nós precisamos estar contentes com tudo que a gente tem. É uma vida de contentamento. Agora veja, contente é uma coisa, conformado é outra. Você precisa se alegrar com o que tem. Você precisa se alegrar com o que você tem, que bênção. É uma medida de provisão, algo chegou, as coisas aconteceram, mas tem um nível maior para você. Tem coisas maiores, melhores e mais excelentes. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Se você não está comendo do melhor dessa terra, ou porque você não quer, ou porque você não está ouvindo. Você não está praticando a palavra. Você está aqui. Mas a prosperidade e a riqueza não são só promessas, são a sua realidade. Precisa estar presente na sua vida. Ah, pastor, eu não gosto desse negócio de riqueza, eu sou mais assim, eu sou mais tranquilo. Tudo bem, você não precisa querer ou ter, mas você também não pode criticar ou achar que é errado. Deus não tem problema, irmão, com riqueza. Você está aqui. Senão a palavra dele não diria que na casa do justo há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Filipenses capítulo 4, verso 19, abre aí comigo. Diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Meu Deus, irmão, esse texto aqui é um texto muito, muito poderoso. Sabe, quando você tiver alguma necessidade na sua vida, na sua casa, lembra desse texto. Esse texto é poderoso. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Eu gosto, porque ele não diz assim, ó, segundo o seu conceito, segundo o que você acha que é riqueza, segundo o que você acha que é suprimento. Porque tem gente que lê esse texto e pensa que Deus, ele vai suprir a gente num prato de comida.
Ele vai suprir a gente numa muda de roupa. Ele vai suprir a gente naquela emergência. Não, irmão, o texto não está falando sobre isso. O texto está falando que Deus vai nos suprir segundo a riqueza em glória dele. Você consegue medir isso? Você consegue entender a grandiosidade desse texto? É segundo a riqueza em glória dele. A Bíblia diz que Deus, ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que ele criou o universo e que ele mede o universo em palmos. Meu Deus, a gente está falando de quem criou o ouro, de quem criou a prata. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, a cidade celestial, que um dia alguns de nós iremos morar lá, outros não vão morar, outros vão morar em outros lugares, mas alguns de nós vamos morar lá na Nova Jerusalém. A Bíblia diz que as ruas são feitas de ouro. Uau! Eu fico imaginando, fazendo um comparativo com o asfalto que nós temos em Teresina, com essas valas que quebram os carros. E eu fiquei imaginando, irmão, no céu vai ter ouro. Ou melhor, na Nova Jerusalém, as ruas são feitas de ouro. Então Deus é exagerado, Deus não tem problema com riqueza. E Ele está dizendo, olha, segundo a riqueza em glória dEle, Ele vai suprir você. Então o suprimento de Deus não é num prato de comida, o suprimento de Deus não é numa carona, o suprimento de Deus não é numa muda de roupa, o suprimento de Deus não é para simplesmente suprir a sua necessidade diante de uma emergência. Não, o suprimento de Deus é com sobra, é com abundância, é com glória. Aleluia! E Ele diz que Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Pensa aí numa necessidade que você tem. Pensa aí numa necessidade. Eita, meu Deus, tem a fatura do cartão de crédito. Tem a escola dos meninos. Tem o IPVA, tem não sei o quê. Tem o seguro do carro que está vencendo agora. Pensa numa necessidade. Irmão, não vai vir o dinheiro ou a provisão certinho, na risca, para você pagar, não. Vai vir com sobra. Porque é segundo o conceito de riqueza em glória de Deus. Você está aqui. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade e parar de ficar questionando coisas, pensar diferente da palavra. Tem um monte de gente aí, um monte de pregador, irmão, pregando pobreza. Isso é uma visão diabólica, demoníaca. Deus não tem parte com pobreza. Veja, Deus ama o pobre. E talvez você pense, mas eu sou pobre, pastor. Não, começa a mudar a sua mentalidade, você é rico. Você é próspero, você é abençoado. Enquanto você ficar dizendo, eu sou pobre mesmo, eu tenho orgulho de ser pobre, 100% favela, usa a camisa, né? 100% favela, 100% pobreza. Não, irmão. Você é rico, você é chique, você é sofisticado. Entra no shopping, não, eu vou só para olhar. Não, você não vai para olhar não, irmão, você vai para desfrutar. Tem gente que nem no shopping vai, eu não vou porque eu não tenho dinheiro para comprar. Não, vá no shopping para você mudar a sua mentalidade. No shopping você vê, cada loja tem um cheiro diferente, você já viu? Aquilo ali é para mudar a mentalidade. Aquilo ali é para marcar as pessoas que passam, associar com o cheiro. Ora, até o cheiro pode influenciar você. Olha o piso, né, do shopping. Olha os produtos, olha as coisas. Vai lá, experimenta. E a vendedora vai dizer, e aí, vamos levar? Aí diz, não, olha, gostei, vou vir aqui buscar. Pode ser que você não tenha o dinheiro na hora, não. Mas isso não pode limitar a sua visão. Não, eu vou comprar esse lá na feira, que é mais barato. Eu vou não sei aonde. Não, irmão. Eu vou comprar ali, eu sou digno. É segundo a riqueza em glória de Deus. E veja, eu não estou ensinando você a ser desorganizado financeiramente, não. Mas eu estou ensinando você a ter experiência com Deus. Eu estou ensinando você a ter uma vida de fé. Porque a Bíblia não diz que o justo viverá de dinheiro. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Não diz que o justo viverá do cartão de crédito. Diz que o justo viverá da fé. Você está aqui, queridos? Então muda a sua mentalidade. Tira essa mentalidade de pobreza, de escassez. Não. Tenha uma vida temente a Deus. Você sabia que faz parte aceitarmos as verdades. Olha como isso talvez seja difícil para alguns entenderem. Mas aceitarmos essa verdade
de que somos ricos e prósperos no Senhor, faz parte do nosso temor a Ele. Porque entenda, não fomos nós quem conquistamos isso. Mas Jesus, Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, mas Ele também levou a nossa miséria na cruz. E se não aceitamos, se aceitamos que Ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades, mas não aceitamos que Ele levou a nossa miséria, então nós estamos crendo pela metade na obra redentora de Cristo. Porque Cristo morreu para que você fosse uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa nova criatura, ela deve desfrutar de uma vida de saúde, de paz, de alegria e de prosperidade. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Diga, eu sou rico. Tem uns que tem, bota força, né? Não, diz, eu sou rico. Diga, eu sou rico. Aleluia. O irmão Reagan diz que o conceito de riqueza é suprimento completo e provisões abundantes. Suprimento completo e provisões abundantes. A Bíblia não diz que você será um milionário. A Bíblia diz que você é rico. Suprimento completo, provisões abundantes. Suprimento completo, provisões abundantes. E eu creio que dentro desse cenário de suprimento completo, provisões abundantes, você pode sim, deve sim ser milionário. Ixi, só 3 pegaram. Meu Deus. Se você não quiser ser milionário, eu quero. Faz o seguinte, ora por mim, irmão, e manda seus milhões para mim. Glória a Deus, eu vou receber, vou fazer bom uso. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Diga, eu sou rico. Diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Eu gosto disso. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Por que ele diz que Deus pode? Porque é uma coisa que depende de nós. Deus ele não vai obrigar, vai chegar para você e dizer assim, está aqui 10 milhões, se vira. Não. Deus não vai chegar para você e fazer isso. Porque depende de você. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Não, você não entendeu. Se você quiser e você ouvir a Deus, você vai comer do melhor dessa terra. O dinheiro vai chegar, a provisão vai chegar, as melhores coisas vão chegar. Comer do melhor da terra significa você ter o melhor carro, você ter a melhor casa, você morar bem, você viver bem, conseguir viajar, conseguir comer do bom e do melhor. Você está aqui, queridos? Ah, então quer dizer que a vida do crente é uma vida de mordomia? É. Por um lado, sim. E ele está dizendo que Deus pode fazer você abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, em tudo, diga em tudo, ampla suficiência, ou seja, você ter mais do que você precisa. E aí ele continua dizendo, superabundeis em toda boa obra. Verso 9, como está escrito, distribuiu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Verso 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Versículo 11, empobrecendo-vos em tudo. Não é assim? Uai, mas a gente não aprendeu assim na igreja antiga, na religião antiga, que a gente tinha que vender tudo que a gente tinha, que a gente tinha que fazer o voto de pobreza, andar com aquela chinelinha, com aquela roupa maltrapilha. A gente não aprendeu que Jesus, pobrezinho, nasceu em Belém, numa manjedoura, porque ele era paupérrimo, muito pobre. Não foi assim que a gente aprendeu? Que Jesus era um mendigo, ele ficava mendigando com os discípulos, os 12 discípulos também eram mendigos. A Bíblia está dizendo, enriquecendo-vos em tudo. Ele não diz empobrecendo-vos em tudo. Enriquecendo-vos em algumas coisas, é assim? Enriquecendo-vos espiritualmente. É isso que ele está dizendo? Não, ele está dizendo enriquecendo-vos em
E por que a gente tem dificuldade em aceitar que há um enriquecimento de Deus, que a vontade de Deus é que a gente prospere, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente tenha um bom emprego, que a gente tenha um bom trabalho, que a gente tenha a nossa empresa? É engraçado, eu ouvindo um judeu esses dias no podcast, e ele falando, olha, todos nós judeus que somos ensinados na Torá, a gente começa a trabalhar muito cedo. E geralmente, a gente começa trabalhando para alguém. E geralmente é para um outro judeu. Só que esse período que a gente começa trabalhando é só para a gente aprender. Porque desde pequenininho nós somos ensinados que a gente tem que ter o nosso próprio negócio. Porque Deus não nos chamou para ser cauda, e sim para ser cabeça. Uau! Aí diz, a gente trabalha alguns anos, mas esse trabalho é só para a gente aprender. E depois de alguns anos a gente já começa o nosso próprio trabalho, o nosso próprio negócio. E no Brasil nós aprendemos exatamente o contrário, né? A gente aprende na escola. Irmão, na escola nós não aprendemos a empreender. Na escola a gente não aprende a ter o nosso próprio negócio. É por isso que a gente tem tanto medo. A gente aprende que a coisa boa é fazer um concurso, porque a gente tem estabilidade. Que a coisa boa é a gente trabalhar para alguém, a gente ser um bom profissional para trabalhar para alguém. Mas quem ganha mais, irmão? Quem é o dono da loja, o dono do negócio, o dono da empresa ou quem trabalha para ele? Quem? Mas você já viu que a gente aprende que os empresários são vilões? Que eles são horríveis, monstros? Que eles são aqueles que sugam de nós? E que nós temos que ser aquela classe operária, trabalhadora, ganhar nosso salário mínimo, fazer greve. É assim que a gente aprendeu na escola, queridos. Mas quando sabe que a palavra de Deus, ela nos traz uma outra perspectiva. Quantos sabem que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus? A Bíblia diz que nós precisamos renovar ou nos transformar pela renovação da nossa mente. Aquilo que a gente aprendeu, passou, velho homem, agora nós somos novas criaturas. Precisamos aprender pela palavra, e a Bíblia diz que você não é cauda, você é cabeça. E a Bíblia diz que Ele está nos enriquecendo em tudo com um propósito. Enriquecendo em tudo para quê, pastor? Para eu andar de BMW na rua, para eu viajar para a Europa 2 vezes por ano. Também, pode ser. Você pode desfrutar disso, está tudo bem. Mas não é esse o propósito. A Bíblia diz que é enriquecendo-vos em tudo, para o quê? Para toda generosidade. É para você abençoar os missionários que estão lá no campo. É para você abençoar a sua igreja. A igreja não pode ter problemas financeiros. A igreja, irmão, não pode ficar com aluguel atrasado, com luz atrasada. Você está aqui? É para toda a generosidade, para o reino se expandir, missionários em outros lugares, obras sociais. É para a gente abençoar o nosso irmão que está precisando com alguma necessidade. É enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Sabe o que Deus está falando com você? Olha, você precisa enriquecer, você precisa crescer mesmo nessa área, para que você possa ser usado para toda generosidade. Ou seja, a gente se torna um centro de distribuição. Deus manda e a gente distribui. Deus manda e a gente distribui. E aí vai fazendo mais. Deus vai dando mais e a gente vai distribuindo mais. Deus vai dando mais e a gente vai distribuindo mais. Você está aqui, querido? Aí ele diz, o qual faz por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ou seja, as pessoas vão sendo abençoadas por aquilo que chega na vida delas através de nós. E no final elas vão dizer, eita, eu estava precisando disso. Veio na hora certa. Graças a Deus. Ou seja, nosso objetivo, irmão, da gente enriquecer em tudo, é para que no final graças sejam levadas, tributadas a Deus. Então, para encerrar, eu quero dizer para você, eu tinha muito mais coisas para falar, eu infelizmente não vou ter tempo, vai ficar para uma outra oportunidade, mas tenha uma vida de temor ao Senhor. E esse temor significa a gente entender o propósito, entender quem nós somos, qual o motivo de estarmos nessa vida. Você está aqui? Uma vida temente ao Senhor. E tenha o seu prazer nele. Tenha o seu prazer na sua palavra. Tenha o seu prazer em cumprir aquilo que Deus estabeleceu para nós como mandamentos. E você vai ver, irmão, que quando nós estivermos nesse ponto, as riquezas vão chegar.
Você está aqui? Porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Quando você entende isso, você vai ver que você vai chegar mais ousado lá no seu cliente. Que você vai chegar mais ousado lá no seu trabalho. Você vai ver que vai vir uma sabedoria tão grande sobre a sua vida, para que recursos cheguem, para que o dinheiro se manifeste, porque já é seu. Não é que Deus vai fazer de você mais rico, é que você já é rico. Você já é próspero, você já é abençoado. A bênção do Senhor, que enriquece, e que com ela não vem dores, com ela não vem desgosto, ela já está operando eficazmente na sua vida, abençoando-nos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em nome de Jesus. Fica de pé. Glória a Deus. Vamos cantar uma música. Graças a Deus. Nós te damos graças, porque o entendimento e a compreensão da Tua palavra chegaram até nós. Não vamos, Pai, passar por necessidade alguma, porque nós cremos na Tua palavra, confiamos no Senhor, porque o Teu suprimento e a Tua provisão já estão disponíveis para nós. E nós vamos viver todos os dias em suprimento completo e provisões abundantes. Obrigado, Pai, porque nada tem nos faltado e nada nos faltará. E seremos, Pai, uma grande bênção. As pessoas ao nosso redor serão afetadas pelas riquezas, pela glória que nos acompanha. E teremos, Pai, uma vida temente ao Senhor, uma vida dedicada ao Senhor. O nosso prazer está no Senhor. O nosso prazer, Pai, não está nas coisas. O nosso prazer não está em coisas materiais, em bens, mas o nosso prazer está na Tua palavra. O nosso prazer está no Senhor. Te amamos, Pai, te bendizemos nessa noite e te agradecemos, porque o Senhor mudou a nossa sorte e viveremos dias extraordinários de prosperidade e riqueza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que todos estivessem de olhos fechados agora. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos, por gentileza, de olhos fechados. Se você ainda não tomou uma decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade hoje. Faz um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém? Sabe, receber Jesus não é mudar de religião, não é conhecer Jesus, não. Você já conhece Jesus. Mas receber Jesus é uma decisão que a gente toma, onde a gente entrega a nossa vida e decide nascer de novo. A nossa vida não passa mais a ser debaixo do nosso comando, mas passa agora a ter um novo dono, Jesus. E se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, que vai mudar a sua vida, a sua eternidade, se você não sabe para onde você vai quando você morrer, eu quero dizer para você, você precisa de Jesus, você precisa tomar essa decisão. Faz um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém?
Todos crentes, todos salvos. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo? Você já recebeu Jesus, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo, não ora em outras línguas. Se você está aqui e ainda não tomou também essa decisão de ser batizado, essa é a sua oportunidade. Faz um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Nossa equipe vai com você para uma sala e eles vão explicar algumas coisas para você e você vai sair daqui cheio, transbordando. Pastor, eu não sei nem o que é. Pronto, você não sabe, mas eu quero dizer para você, é algo bom, é algo maravilhoso, que vai revolucionar a sua vida para sempre. É uma experiência espiritual. E se você ainda não teve essa experiência, é a sua oportunidade. Tem alguém? Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Gostaria de receber imposição de mãos, sair daqui curado? Todos curados? Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Sábado nós temos aqui o Bodas. Será um sucesso. Glória a Deus. Diga assim: eu sou rico. Glória a Deus. Essa é a condição que Jesus nos deu. Amém? Eu queria aproveitar aqui e fazer aqui algumas indicações literárias dentro daquilo que o pastor ministrou tão bem essa noite para nós. Esse livreto, irmãos, maravilhoso, o melhor desta terra. É um livro que você pode encontrar ali no nosso Verbo Shop. Ao final, você já pode passar lá, redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. A nossa condição foi completamente mudada. Amém, gente? Você pode ter o que você diz, o que você tem dito e o que você tem pensado. Pensamento certo ou errado. Esse livreto é maravilhoso e vai te ajudar muito. São literaturas que vão te acrescentar muitas coisas e são livros fininhos, irmãos, que você pode ler em meia hora. De repente você não tem o hábito de ler e uma das coisas que nós precisamos fazer é mudar a nossa mentalidade. Se eu não tenho o hábito de ler, eu preciso adquirir. Adquirimos muitas informações ao longo da nossa jornada e agora nós precisamos mudar as informações que nós recebemos como nós ouvimos hoje. E esses livros vão te ajudar nisso. Amém? Glória a Deus. Como o pastor disse, no próximo sábado nós estamos aqui com esse evento que será maravilhoso. Você que é casado, você que é noivo, não pode ficar de fora. E hoje você tem a última oportunidade de comprar o seu passaporte. Ao final agora você pode passar lá e adquirir o seu passaporte, tá certo? Ao final os pastores estarão aqui. Se você precisar de algum aconselhamento rápido ou algum pedido de oração, você pode vir aqui à frente falar com os pastores. Amém? Sejam abençoados praticando essa palavra. Eu declaro em nome de Jesus um finalzinho de semana próspero, abençoado e com boas notícias também, em nome de Jesus. Sejam abençoados.